Rede Girassol. O futuro é agora. São 12 horas. É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Confira agora o Jornal da Tarde. A seguir os destaques. Aumento de casos de malária preocupa médicos em Luanda. Luanda acolhe cimeira tripartida com foco na resolução do conflito na RDC. Do desporto, 1º de agosto vence Interclube e força terceira na Liga Azul. Da atualidade internacional, Gabão anuncia eleições para 26 de agosto. Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 27 de junho de 2023. Garante a técnica o Admiro Candeia. A edição é de Janete Meio-Dia. A voz notícia é de Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Os hospitais e centros de saúde da província de Luanda têm estado a registrar muitos casos de malária nessa época de cacimbo, um quadro que preocupa os profissionais de saúde. Os médicos falam em casos de adolescentes que chegam às unidades sanitárias em estado de coma. Outros dados com Susana Ângelo. O tempo de cacimbo vai já no seu segundo mês, uma época onde as doenças respiratórias são frequentes. Entretanto, ao contrário dos outros anos, alguns hospitais neste cacimbo estão a registrar muitos casos de malária. A médica pediatra Paulina Manuel Guia, do Hospital Pediátrico David Bernardino, fala em pacientes que chegam àquela unidade sanitária em estado grave, muitos em coma. Em saber o que está a se passar, temos tido em cima de 400 crianças observadas nas 24 horas. A maior parte dos casos é por malária. Alguns casos de doença respiratória, temos tido muitas crianças com complicação de anemia severa, outras com alteração neurológica e renal. Também vêm com malária complicada. São crianças que chegam na unidade em coma. Um quadro não diferente do que se vive no Hospital Municipal do Talatona, segundo a diretora clínica interina, Maria Luísa Pereira. Em 24 horas somos capazes de receber cerca de 100 a 100 e pouco doentes. Eu não sei se há alguma coisa invertida. Este ano nós temos, na sua maioria, casos de malária grave e um pouquinho das doenças da época, doenças respiratórias. A maior parte das vezes os doentes chegam-nos manipulados e já não conseguimos fazer nada. Falamos às mães, mínima febre para que ocorram ao hospital. As pessoas pensam que tratar a tosse é com alguns medicamentos. Tratar a tosse, nós temos que saber qual é a causa da tosse. Já no Centro de Saúde do Bairro Operário, as doenças respiratórias agudas têm estado em grande número, seguidas da malária. Dário da Costa, superintendente do Centro de Saúde, alerta os pais para os perigos da automedicação. O que acontece é que as mães reservam muitas crianças com febres altas na residência, mais de 5 dias a 6 dias, e quando chegam na unidade vêm com um estado já simplesmente debilitado, com icterícias, anemia, e obrigam-nos a fazer procedimento invasivo e muitas das vezes a transferir os casos para os hospitais de referência. Nunca foi indicado automedicação, principalmente a crianças, porque há medicamentos tóxicos que dão cabo do fígado, depois acabam por levar a criança num estado débil e seguir de morte. Pacientes chegam nas unidades hospitalares em estado grave, um quadro que preocupa a classe médica. Repórter Susana Ângelo, médicos preocupados com muitos casos de malária registrados nesta época do ano e aconselham os pais a dirigirem-se aos hospitais, é o mínimo sintoma que a criança apresenta. Está detido um cidadão nacional por suposta tentativa de contrabando de mais de 6 mil litros de combustível na província de Cabinda. Outros dados a partir das terras mais ao norte de Angola, com João Chico.
A operação dos órgãos de defesa e segurança foi realizada no último final de semana e o produto agora está em posse das autoridades. Constam litros de gasóleo, petróleo e gasolina, respectivamente. Mesmo com a subida recente da gasolina, os contrabandistas ainda continuam a comercializar o produto na vizinha República Democrática do Congo. O suposto contrabandista justifica as motivações desta prática. Pessoa que compra nas bombas, os povos andam pedindo nas bombas, pode lhe atender um bidão. Depois ele também me vende. Se ele compra 4.500, ele vai me vender pelo menos 4.750. Não, eu também sei que aparecer cliente que anda saindo do Congo, vir comprar, eu vou vender pelo menos 6.000 quando 6.500. Se eu vi que também não está a andar, eu vou aproveitar um 5 putos, para fofelar nos caminhos que anda passar para me vender também. Eu consigo pelo menos uns 500. Marcos Cochito, porta-voz da Polícia Nacional em Cabinda, destaca os métodos utilizados para a detenção do infrator. Mediante um trabalho levado a cabo pela Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal ao nível do município de Kakongo, foi possível apreender 6.500 litros de combustível entre gasóleo e petróleo. Como sabem, as nossas atividades estão direcionadas neste sentido para que os contrabandistas, ou seja, aqueles que se dedicam ao tráfico de combustível, sejam desencorajados. A ideia que se tinha ou que se tem de que o aumento de combustível pudesse reduzir o contrabando de combustível, acho que nos está a colher. Mas, no entretanto, as nossas atividades não vão parar por aqui. Continuaremos sempre a enviar esforço no sentido de evitar que esse combustível transponha as nossas fronteiras. Ouvimos instante a Marcos Cochito, porta-voz da Polícia Nacional em Cabinda. A polícia frustra a tentativa de contrabando de 6.500 litros de combustíveis. Era a reportagem a partir de Cabinda, João Chico, e seguimos agora quando o relógio marca 12h07. Os exames do ensino superior nas instituições académicas públicas poderão estar comprometidos com a ida de alguns professores bolseiros para fora do país no cumprimento das suas formações. Essa possibilidade foi levantada pelo secretário dos professores do ensino superior, Pérez Alberto. A qualquer momento, os professores em bolsa de estudo para a sua formação contínua poderão deixar o país e nós estamos em fase já de exames. Os exames começaram ontem. Estamos a trazer essas preocupações para que de facto sejam analisados aqui nessa Assembleia Geral. Porque nós, a equipe negocial, acreditamos que se esses professores viajarem já daqui a um mês, 2 meses, e a greve ter uma duração por tempo indeterminado ou 90 dias, então teremos problema na realização, no cumprimento dos exames. O professor académico que falava por esta altura na Assembleia Geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior lembrou que caso o Ministério de Tutela não atenda aos 2 pontos do caderno reivindicativo, a greve deverá ser retomada a partir de hoje por tempo indeterminado. Entretanto, uma possível greve em véspera dos exames é o que menos se espera. Ou seja, é o que menos espera a estudante Estrela Bem-vindo, que fala em inúmeras dificuldades enfrentadas ao longo do ano acadêmico. Na verdade, ainda que pare com a greve, o nosso ano acadêmico já foi prejudicado por conta da greve que houve anteriormente. Tanto que nós ainda não fizemos nem a primeira prova parcelar. Normalmente, a este tempo, as universidades já estão a fazer os exames especiais, até já estão mesmo a culminar o ano, mas nós estamos apenas a começar o segundo semestre, então já estamos praticamente prejudicados, muito prejudicados mesmo, e sem contar com as dificuldades que nós como estudantes estamos a ver. Ouvíamos a estudante Estrela Bem-vindo, que falava sobre as inúmeras dificuldades que enfrentam com uma possível greve dos professores. Agora, política de Angola e do mundo. Luanda acolhe hoje a cimeira quadripartida de chefes de Estado e de Governo da CAO, CEAC, CIRGIL e SADC para, entre várias questões, harmonizar as iniciativas de paz para a resolução da instabilidade que perdura no leste da República Democrática do Congo. Na reunião, o presidente da República, João Lourenço, apelou à paz na região dos Grandes Lagos, que há algum tempo vive mergulhada em conflitos.
É ponto assente que todas as organizações aqui presentes estão investidas da mesma missão, a de ver a região dos Grandes Lagos livre do flagelo dos conflitos que adiam irremediavelmente os planos nacionais de desenvolvimento e comprometem, por conseguinte, a tão almejada agenda de integração regional e continental. Excelências, durante cerca de 3 décadas, a República de Angola foi vítima de um conflito armado, razão pela qual compreendemos por experiência vivida os horrores que conhecem hoje as populações do leste da RDC, país irmão com o qual partilhamos uma longa fronteira. É nesta lógica de espírito de solidariedade e no quadro do mandato que recebemos da União Africana em maio de 2022, que a República de Angola tem vindo a levar a cabo um conjunto de iniciativas destinadas a relançar as bases de um diálogo construtivo e de paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, com o objetivo de desanuviar a tensão entre estes 2 países irmãos e vizinhos, fruto do ressurgimento do M23, que desde o início de 2022 desencadeou ações armadas e ocupou várias localidades do território congolês. Ouvíamos o Presidente da República, João Lourenço, hoje na abertura da cimeira quadripartida de chefes de Estado e de Governo da CAO, CEA, CIRGIL e SADC. O repórter Francisco Soares está a acompanhar o evento e traz um retrato sobre o que deverá ser a agenda de trabalho. Na reunião, que acontece sob orientação da União Africana e participação das Nações Unidas, os chefes de Estado e de Governo africanos deverão apreciar e aprovar o plano diretor de ação que vai definir de forma clara as tarefas que cada uma das organizações regionais vai desenvolver para a paz naquele país. Em declarações à imprensa, no final da reunião de ministros que aconteceu ontem, que juntou os representantes das 4 comunidades e mecanismos regionais, bem como representantes da ONU, o ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, disse que o Plano Diretor de Ação é um documento essencial, mas não tira em nada a prevalência da importância dos trabalhos desenvolvidos pelas organizações. Tete António sublinhou também que o Estado angolano entende que o conflito não deve ter uma solução estritamente militar e militarizada na sua abordagem. O ministro destacou que o chefe de Estado angolano, João Lourenço, na qualidade de presidente em exercício da Conferência Internacional para a região dos Grandes Lagos e campeão para a paz e reconciliação da União Africana e mediador designado pela União Africana para facilitar o diálogo entre a RDC e o Ruanda, tem levado a cabo um conjunto de iniciativas com vista a desanuviar as tensões entre os 2 países. Ainda hoje, durante a cimeira quadripartida de chefes de Estado, está prevista a assinatura de um memorando entre a União Africana e a Comunidade da África Oriental. Trata-se de um pedido promovido em Addis Abeba do Conselho de Paz e Segurança, em que Angola defendeu que a União Africana deve também apoiar com um fundo de paz que conta com apoios da Comunidade da África Oriental. Para o dia de hoje, os peritos identificaram também potenciais áreas de colaboração entre os países visados, a Comunidade da África Oriental e a União Africana e apresentaram recomendações concretas dos passos a seguir. Com o plano diretor desenhado pelos peritos, caso seja adotado pelos chefes de Estado e de Governo, espera-se que um grupo de trabalho multidimensional reúna regularmente para monitorar e avaliar o progresso contra todos os horizontes temporais propostos. O repórter Francisco Soares e o essencial sobre a cimeira quadripartida de chefe de Estado e de Governo que teve arranque hoje em Luanda. A presidente da Assembleia Nacional defendeu nesta segunda-feira, na cidade de Praia, em Cabo Verde, maior aproximação dos parlamentos aos eleitores,
Carolina Cerqueira, que trabalha no arquipélago com uma delegação composta por parlamentares e outros membros da Assembleia Nacional, apontou a paridade e equidade do género, a paz, a tolerância, o diálogo e a concertação como fundamentos essenciais para parlamentos credíveis e democráticos. A líder do Parlamento angolano falou também da defesa de parlamentos verdes como determinantes para a consolidação da democracia, da paz, dos direitos humanos e da boa governação. A número 1 do Parlamento angolano considerou necessária uma aposta forte na área das energias renováveis, no combate aos efeitos do aquecimento global, no desenvolvimento sustentável para o bem-estar das populações dos dois países. Recorde-se que Carolina Cerqueira, que lidera a delegação angolana, que trabalha em Cabo Verde durante 3 dias. São agora 12h15. Seguimos. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. 110 milhões de barris até 2045 é o que se prevê em termos de crescimento na demanda de petróleo, afirmou nesta segunda-feira o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Eitan Al-Gais, quando discursava em conferência em Kuala Lumpur, na Malásia. Segundo o secretário-geral da OPEP, mesmo com a transição energética almejada, o petróleo deve representar cerca de 29% do mix de energia até lá. Al-Gais disse também que apoiar a energia sustentável está no cerne do compromisso fundador da OPEP para um mercado de petróleo estável e sustentável e lembrou que em junho houve um acordo ministerial também com foco em garantir um mercado equilibrado e estável, sendo vital a estabilidade do mercado, não apenas para curto prazo, mas também para longo. No relatório sobre a perspectiva global do petróleo, apenas os investimentos exigidos até lá são de mais de 500 bilhões de dólares por ano entre agora e 2045. Al-Gais disse que se não houver investimentos em energia, iria apenas levar ao caos energético e cobrou uma transição realista rumo a energias mais limpas. Chegou a hora dos destaques do desporto. Desporto no Jornal da Tarde. A equipa sénior feminina do 1º de agosto venceu nesta segunda-feira o Interclube por 93-90 no segundo jogo dos play-offs, a melhor de 3, da final do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Basquetebol, disputado no pavilhão Acácias Rubras, na província de Bengala. Com este resultado, a equipa militar esforçou o terceiro jogo, que acontece já nesta quarta-feira, às 18 horas, no pavilhão Acácias Rubras. Outros destaques do desporto da banda é o novo reforço do Sagrada Esperança. É oficial, Luka Modric permanece no Real Madrid por mais uma época. Mais desporto para acompanhar daqui a pouco no Desportivo Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. O mundo em notícias. O Gabão realiza eleições presidenciais, legislativas e locais a 26 de agosto, segundo anúncio feito nesta terça-feira pelo governo do país. O Conselho de Ministros anunciou a convocação do Colégio Eleitoral para a eleição do Presidente da República e dos membros da Assembleia Nacional e das Câmaras Municipais em agosto. Embora o Presidente Ali Bongo Ondimba ainda não tenha dito se candidatará novamente, é amplamente esperado que ele concorra à reeleição contra uma oposição muito dividida. Ainda sobre eleições, na Serra Leoa, o presidente Júlio Maada Bio lidera a contagem das eleições presidenciais, disse a Comissão Eleitoral do país da África Ocidental nesta segunda-feira, após a contagem de 60% dos votos. Bio, de 59 anos, concorre a um segundo mandato contra 12 adversários,
Seu maior rival é o candidato do Congresso de Todos os Povos, APC, Samura Kamara, que perdeu por pouco para Bio na última eleição em 2018. Uma folha de resultados provisória mostrou que Bio recebeu mais de 1 milhão de votos até agora, em comparação com pouco menos de 800 mil para Kamara. Os resultados finais verificados serão anunciados nas próximas 48 horas, segundo a Comissão Eleitoral. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, considerou hoje que as tensões entre Wagner e o exército de Moscovo foram mal geridas e foi isso que provocou a confrontação do fim de semana. Lukashenko, aos jornalistas, disse que a situação escapou e depois pensaram que seria resolvida, mas não foi. E acrescentou que nesta história não há heróis. O chefe de Estado da Bielorrússia, principal aliado de Vladimir Putin, disse anteriormente que ordenou ao exército de Minsk para se preparar para o combate na sequência da rebelião do Wagner na Rússia. O líder dos mercenários, Wagner Yevgeny Prigozhin, disse, segundo o Kremlin, viajar para a Bielorrússia depois de ter concordado em pôr fim ao golpe. Entretanto, as autoridades russas anunciaram a retirada das acusações contra o grupo de combatentes a soldo da empresa Wagner, liderado por Prigozhin. Acompanhe a previsão do tempo em Angola. 12 horas e 21 minutos, vamos ao tempo até às 18 horas do dia de hoje. Na região centro do país, a cidade do Huambo é a mais fria, com uma temperatura mínima de 9 graus centígrados e 25 de máxima. Já na região norte, a cidade do Dundo, província da Lunda Norte, é a mais quente, com 23 de máxima e 18 de mínima. Mas a capital do país, Luanda, apresenta 19 graus de mínima e 24 de máxima. Assim vai estar o tempo nas próximas horas e são agora 12 horas e 22 minutos. Chegamos ao fim deste jornal, mas antes vamos voltar à primeira página para lhe recordar o que foi destaque. Aumento de casos de malária preocupa médicos em Luanda. Luanda acolhe cimeira tripartida com foco na resolução do conflito na República Democrática do Congo. Do desporto, 1º de agosto vence Interclube e Força terceiro na Liga Azul. Da atualidade internacional, Gabão anuncia eleições para 26 de agosto. Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 27 de junho de 2023, tem a garantia técnica, ou seja, teve a garantia técnica do Admiro Candeia, editou a Janete Meio-Dia, apresentou as notícias a Celestina Zola. Boa tarde, às 12 horas e 30 minutos, tem o Desportivo Grande Jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.